Como superar o medo de ficar sozinha? Se tu és mulher e tu, neste momento, ou estás sozinha ou estás num relacionamento em que tu, de certa forma, sentes que já deu e mesmo assim tu não consegues terminar e tu tens medo de ficar sozinha, fica aqui que esse podcast é para ti. Esse episódio do Sonhar Sem Limites podcast foi feito exclusivamente para ti, mulher. Mas antes, alô Estrela, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast que te convida a não colocar limites nos teus sonhos e, como sempre, é um prazer enorme ter-te aqui para mais uma conversa e dessa vez uma conversa bem desconfortável, tá? Mulher, tu já és inscrita aqui no canal do YouTube? Se não, estás à espera do quê? Tu já segues o Sonhar Sem Limites podcast no Spotify ou no Apple Podcast? Se não, estás à espera do quê? Vai lá, inscreve-te no canal. Segue o Sonhar Sem Limites podcast na plataforma em que tu ouves o podcast. Isto vai fazer com que a plataforma entenda que tu queres receber mais conteúdos como esse aqui, como esse episódio do podcast, como os outros que tu já ouviste inúmeras vezes, e ela comece a enviar-te os conteúdos sempre que sair um episódio novo. E tu assim não perdes e continuas nessa tua jornada de crescimento pessoal e profissional muito mais acelerada. Que é isso que eu quero, que tu cresças muito, muito mesmo. Então, se ainda não segues, se ainda não estás inscrita no canal, para de perder tempo. Vai lá, clica nesse botão. Se não clicares, também não falo sobre o assunto. E vais continuar com esse medo de ficar sozinha. Não vai nada que eu vou falar, tá? Não vai nada que eu vou falar. Então bora pro nosso episódio. Empolguei-me agora. Empolguei-me. Mas bora. Se tu acreditas que tu precisas de alguém e que não consegues ficar sozinha, se tu és literalmente aquela mulher que termina o relacionamento, passada uma semana você já começou outro relacionamento, porque tu acreditas que tu não consegues ficar sozinha, que tu precisas estar sempre com alguém, se tu és aquela mulher que está no relacionamento e o relacionamento já está assim... Eu nem vou dizer murcho, porque se ele está murcho dá para reavivar com uma conversa, um passeio, uma coisinha diferente, enfim. Mas se aquele relacionamento, sabes, aquele relacionamento que já terminou e a pessoa está simplesmente dentro do relacionamento porque acha que tem que estar dentro do relacionamento. E, enfim, e tem medo de ficar sozinha, por isso está a arrastar um relacionamento que já terminou, a desvalorizar-se completamente. Se tu és essa mulher, hoje a gente tem uma conversa séria. E quando eu digo conversa séria, você sabe que é uma conversa séria. Tu sabes, quando eu falo que a conversa é séria, que a conversa é séria. Então, assim, eu nem vou poupar-te. Nem vou aqui vir com paninhos quentes. Não. A conversa é séria. Porque o assunto é sério. Muito sério. Eu vejo muitas mulheres. Muitas vezes eu recebo, mas engraçado é isso, muitas vezes eu recebo no meu direct do Instagram, ali nas mensagens privadas, esse tipo de problema. De mulheres que me dizem, Edu, eu não consigo ficar sozinha, eu estou no relacionamento, o relacionamento já está assim, já está assado, não sei o quê, papai, não sei o quê e tal. E é engraçado porque muitas vezes eu ouço muitas coisas, que eu sou uma pessoa que, por mais que eu seja muito comunicadora, eu quando estou num ambiente que eu... Sabe quando tu entras num ambiente que... Eu não sei, não posso dizer sabem, porque depende muito da personalidade da pessoa. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou dentro do tipo, não é? Nesse tipo de personalidade, quando nós falamos de pessoas introvertidas, extrovertidas e isso. Algumas pessoas podem me considerar uma pessoa extrovertida, principalmente quem vê-me do outro lado, né, vem-me fazer o podcast e isso tudo, pode achar, ela é super extrovertida e tal. Eu não me considero uma pessoa extrovertida, ok? Dentro desse padrão do que é ser uma pessoa extrovertida, do que é ser uma pessoa introvertida, eu não me considero uma pessoa extrovertida. Entre o extrovertido e o introvertido, eu estou muito mais como uma pessoa introvertida. No entanto, há um terceiro tipo, que são pessoas ambivertidas. O que são pessoas ambivertidas? São aquelas pessoas que, elas quando chegam num ambiente, se não for um ambiente onde elas
chegam de cara e já estão no seu ambiente, são pessoas que são muito mais reservadas e muito mais introvertidas, mas que se alguém vier colocar conversa com elas, sim, tornam-se pessoas extremamente extrovertidas naquele momento e conseguem falar e comunicar com uma pessoa super, super normal. Essa sou eu. Tá? Eu quando chego num ambiente, e tu provavelmente vais me encontrar em alguns ambientes em que eu estou muito calada no meu lugar e nem pareço ser a Edu que provavelmente tu tens na tua mente que eu sou. Porque eu não sou aquela pessoa que chega primeiro, que faz as conversas, que é extrovertida. Não, eu sou uma pessoa que eu fico muito mais na minha, fico muito mais caladinha na minha. E sim, se vier alguém que eu conheço, ou se vier alguém e começar a conversar comigo sobre um determinado assunto, super, vou estar ali dentro da conversa, ouvir, acolher, ajudar, enfim, e ter uma troca bastante interessante, ok? Isso eu me garanto nesse sentido. Mas eu não sou aquela pessoa que chega e já vai fazer conversa, vai meter conversa, principalmente se eu estou num ambiente que eu preciso desse tempo para conhecer a pessoa, desse tempo para entender o terreno. Então, eu fico muito mais introvertida, sim. Só que, quando nós falamos do tema de ficar sozinha, e quando eu falo como superar esse medo de ficar sozinha, quando eu te trago esse tema, eu quero que tu vejas isso muito na parte de relacionamentos amorosos, tá? Porque existem pessoas, e eu sei que existem muitas pessoas que têm medo de ficar sozinhas em termos de amizade, de não ter amizades, de não ter amigos. Eu acredito que seja uma coisa um pouco mais difícil. Por quê? Porque amigos tu podes ter vários com certo nível, não é? Há amigos que tu sabes que podes ter uma profundidade maior e há amigos que tu sabes que são amigos, são pessoas um bocado mais rasas. No meu caso, todas as amizades que eu tenho são amizades que eu sei que eu posso conversar sobre tudo e mais alguma coisa, certo? Só que eu sei que para algumas pessoas, existem pessoas que têm assim uma infinidade de amigos. Eu não sou essa pessoa, eu conto as amigas mesmo, pessoas que são de amigas, eu conto nos dedos, tá? Então, quando nós falamos sobre esse medo de superar esse medo de ficar sozinho, eu quero que tu vejas no ponto de vista amoroso. Porque amigos, tu podes ter muitos relacionamentos amorosos, não convém que tenhas muitos, tá? Não convém. Eu não te aconselho, eu não faço isso, eu não faria isso, então eu não te aconselho. Combinado? Porque assim, é um fuzuê. Mas sim, um fuzuê. Eu acho que quando nós falamos de amor, de afeto, desse tipo de relacionamento amoroso, de parceiro, companheiro e tal, assim, minha opinião, tá? Sem ter nada contra. Se tu fores uma pessoa que, por exemplo, tá num relacionamento não monogâmico, tá num relacionamento poligâmico, tranquilo. É um acordo vosso. Acordaram, tá tudo bem, tudo bonitinho, tranquilo, combinado. Para mim, eu, Edu, não é o tipo de relacionamento que tu vais me ver a entrar, porque eu acho que é uma salada, e salada é só para comer. Salvo seja. Salvo seja. Mas pronto, o que eu quero que tu entendas aqui quando essas mulheres chegam para mim e dizem, Edu, eu tenho medo de ficar sozinha, tal, o relacionamento não vai muito bem, não sei o que e tal, mas eu não consigo deixar a pessoa porque eu tenho medo de ficar sozinha. Ou quando eu estou nesses ambientes em que eu estou mais quieta e eu consigo observar, ouvir essas falas, ouvir certos tipos de comentário, eu penso, meu Deus do céu, tá, beleza. Vamos levar isso pro podcast? Vamos levar isso pro podcast? E cá estamos nós. Eu vejo muitas pessoas, de verdade, quando uma mulher está com algum problema no relacionamento, e Edu, mas mulher por quê? Porque assim, eu falo para mulheres, e não é à toa que mais de 90% do meu público é feminino, então é contigo que eu falo, tá, amiga? Quando a mulher está com um problema no relacionamento amoroso, dependendo de o grupo, o ambiente onde tu estás inserida, e eu posso trazer depois esse assunto, falar sobre esse assunto mais, mais à frente no outro episódio, porque o grupo, ele determina muito a tua forma de pensar e de agir. Tu podes achar que não, mas o grupo determina muito. E quando tu fazes parte de uma sociedade, querendo ou não, é um grupo, o teu seio familiar é um grupo. Então, muitas vezes, tu tens crenças que foram passadas da tua família
Pensamentos que foram passados da tua família e que tu replicas sem nunca questionar. Por quê? Porque é normal do ser humano querer pertencer a algum lugar. Ok? Pertencimento faz parte, inclusive, da pirâmide de Maslow. Então, não é algo que tu estás imune a isso. Só que quando nós começamos a ganhar uma consciência maior de questionar a que grupos é que eu quero pertencer, nós começamos a questionar as crenças que nós temos e as crenças que nós queremos começar a desenvolver. Mas quando eu estou num ambiente em que eu percebo que existe um padrão, eu falo muito isso da minha experiência, da minha vivência, tá bom? Minha experiência, minha vivência é muitas vezes observar aquela coisa de a mulher está com um relacionamento, num problema do seu relacionamento amoroso. E vem uma tia e diz, mas não convém tu abandonares o teu marido. Ou não convém tu sair desse relacionamento. Porque os homens são todos iguais. Porque assim, o outro vai fazer igual ou pior. Porque ao menos ele faz isso e faz aquilo. Como se ele tivesse a fazer um favor. E, normalmente, qual é o comportamento que a mulher tem logo? Tá certo. A pessoa tem razão. Então, eu vou ficar aqui. Por quê? Porque, inconscientemente, só essas falas já colocou em ti um medo muito grande de terminar aquele relacionamento e, das duas, uma, ou ficar sozinha e não encontrar ninguém, porque muitas vezes trazem isso. Quem é que te vai aceitar ou quem é que vai te querer, porque tu já tiveste um casamento ou porque tu tens filhos, quem é que vai te querer com filhos? Eu já ouvi isso da boca das próprias mulheres, tá? Ao ponto de dizer que elas não terminam casamentos que nitidamente já tinham falhado ali, já tinham terminado. E sim, eu não estou aqui agora para te falar de formas de recuperar casamento, porque eu nem sequer sou casada. Então eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre isso. Mas o que eu tenho propriedade para falar e o que eu trago aqui para falar é sobre o estado mental, emocional e comportamental e esse teu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto profissional, que é o assunto para o qual eu estou a trazer aqui. Quando a pessoa me traz esse medo de ficar sozinha, entra muito essa parte do teu estado emocional e do teu estado mental, como é óbvio. Então, muitas vezes, quando a própria mulher me traz essa fala de não, porque eu já tenho 2 filhos, como é que eu vou terminar o meu relacionamento? Gente, já cheguei a ter um cúmulo de... O casamento já está tão terminado que eu... Nem sei se eu posso chamar de marido ou ex-marido. Ter levado uma namorada para dentro de casa. Gente, é o cúmulo. Ou seja, eu não estou a falar de uma briga entre casal, tipo uma discussão, uma coisa que dá para sentar, conversar. Tipo, não, já estamos no extreme level. Tipo, já não estamos no nível normal da coisa. E eu rio porque, de verdade, para mim é caricato. Para mim é caricato. Mas ela dizer-me, tipo, ela disse-me isso. Eu tenho 2 filhos, quem é que vai me aceitar? Então, tu podes aceitar essa situação e não terminar o relacionamento? Come on, guys. Tipo, não sou eu a única louca, né? Que pensa que, tipo, não é normal. Certo? Então, quando eu vejo essas situações acontecerem, quando as pessoas me trazem esse tipo de coisas por mensagens, não aconteceu 1, não aconteceu 2, não aconteceu 3, eu tinha que trazer esse podcast. Eu tinha que trazer esse episódio e falar sobre esse assunto. Porque, para mim, não é normal. Não é normal o teu medo de ficar sozinha ser maior que o respeito por ti mesma. Ser maior que o teu amor por ti mesma. E existe para mim uma grande diferença entre eu amar alguém, e aqui já começamos a entrar bem no assunto desse podcast, e eu ser dependente de alguém. Nossa, Edu, como assim? Quando eu falo de ser dependente de alguém, eu quero que tu penses numa dependência emocional, se bem que não é só esse tipo de dependência que mantém uma mulher no relacionamento que já está fracassado. Ok? A dependência financeira também é algo muito, muito, muito latente nos relacionamentos. De mulheres que não terminam o relacionamento porque elas não têm condições financeiras de se sustentarem sozinhas. Então, que têm medo de ficar sozinha porque sabem que não vão conseguir se sustentar sozinha. Ou pelo menos acreditam que não vão conseguir se sustentar sozinha,
tendo a situação financeira que têm. Então, por isso, acabam por se sujeitar a alguns comportamentos e ficar naquela situação e perpetuar aquela situação. E muitas vezes o parceiro, o companheiro, não vou dizer chamar parceiro companheiro, né? O sujeito que ela tem em casa sabe disso. E quando sabe disso, aproveita-se disso para lhe fazer refém. Por isso é que para mim falar sobre desenvolvimento pessoal e profissional é extremamente importante. Porque uma mulher, quando tem a vida profissional dela, e ela é bem resolvida com essa parte da vida profissional dela também, quando ela ganha bem, ela não tem que aceitar esse tipo de situação. Ela não tem que se sujeitar a esse tipo de sujeitos. Ela não tem que fazer isso. Então, para mim, falar sobre esse assunto é importante, sim, porque ele entra dentro desses 3 estados que eu considero fundamentais, que é o estado mental, emocional e comportamental. Quando nós falamos de desenvolvimento pessoal e profissional, eles são extremamente importantes. Então, quando eu vejo uma mulher que me traz falas do tipo, e isso acontece muito, né? Tá todo mundo, quando tá solteiro, tá o quê? Eu tô em busca da minha cara metade. Eu tô em busca da pessoa que me vai completar. Eu tô em busca... Se parar e pensar nessa fala, você acha mesmo que ela é correta? Tu consegues mesmo acreditar que essa fala é correta? De tu estares em busca da tua metade? De tu estares em busca de alguém que te vai completar? Só isso já sugere que tu estás dependente de alguém para ser completa. Tu estás dependente de alguém para ser a metade que está a faltar na tua metade. Certo? Então, nós estamos a falar aqui de uma dependência que começa mesmo antes de tu entrares no relacionamento. Então, quando tu tens medo de ficar sozinha e te sujeitas a certos tipos de relacionamento, existem 2 pontos, tá? Essa dependência emocional ou dependência financeira, dependendo, não é, da situação em que tu já estás, e essa carência afetiva. Ok? Essa carência afetiva. Tu tens carência de afeto e como tens carência de afeto, aceitas qualquer coisa que parece que vai completar esse espaço que está em falta. E quando eu digo qualquer coisa, eu quero dizer mesmo qualquer coisa. Qualquer migalha que a pessoa tirar, você vai rastejar. Consegues visualmente formar essa imagem? Da pessoa, literalmente, ela atirar uma migalha para o chão e tu estás a rastejar para pegar naquela migalha de tão carente e faminta que tu estás daquela migalha. Se tu não consegues entender a gravidade disso, está tudo errado. Está tudo errado. Então, esse teu medo de ficar sozinha, ele pode estar a partir de um desses pontos. Ou tu estás num relacionamento em que tu és dependente da pessoa, não é? Emocional, financeiramente. Ou tu estás num relacionamento em que tu estás tão carente de afeto que tu aceitas qualquer migalha. Em nenhum dos polos é bom. E se tu tens medo de ficar sozinha, isso demonstra o quanto tu precisas de desenvolver o amor por ti mesma, em primeiro lugar. Porque se tens medo de ficar sozinha, significa que tu não te amas o suficiente e que tu achas que essa outra pessoa é que de facto vai te completar. Que de facto vai te sentir uma pessoa amada, valorizada. E tu vais rastejar atrás dessa migalha porque tu acreditas que aquela migalha que a pessoa está a tirar é a maior forma de demonstração dela de amor por ti. E aquela migalha sacia a tua falta de amor por ti mesma. Então, se tu tens medo de ficar sozinha, a primeira coisa que tu precisas entender é o que te falta não é a outra metade. O que te falta não é alguém que te complete. É amor por ti mesma. É amor próprio. Que muita gente fala, mas ninguém explica o que de facto é. Eu, quando tenho amor próprio, eu não aceito uma migalha. Eu, quando tenho amor próprio, eu imponho
Respeito, porque eu vou me respeitar e automaticamente a outra pessoa vai entender que ela precisa me respeitar. Quando eu tenho amor próprio, eu me valorizo. Porque eu sei do meu valor. E se eu sei do meu valor, não és tu que vais me dizer qual é o meu valor. Não és tu que vais me atirar uma migalha no chão e eu vou rastejar em busca dela. Eu me respeito. Eu me valorizo. E no momento em que tu tens amor próprio, que tu te respeitas, que tu te valorizas, a outra pessoa não te desrespeita. Atenção, ter amor próprio não significa ter o ego acima de tudo. Não significa te colocares num pedestal, achares que tu és superior a outras pessoas. Não. Significa exatamente isso. Eu me respeitar. Então, para mim, tenho uma coisa que é um valor, para mim, inegociável mesmo, que é o respeito. O respeito por mim, o respeito pelos outros. Então, eu não faço a ninguém coisas que eu não gostaria que me fizessem a mim. Porque eu te respeito nesse nível. E se eu não gostaria que tu me fizesses isso, eu não te faço isso. E eu nem te dou abertura e margem para tu fazeres isso comigo. Eu tenho amor próprio. Então eu me respeito. Se tu tens amor próprio, tu não tens medo de ficar sozinha. Gente, medo de ficar sozinha, por quê? Tu te achas um ser humano tão desprezível que ninguém vai querer ficar ao teu lado? Isso significa que tu vais tratar outras pessoas mal porque têm amor próprio? Não, muito pelo contrário. Quem tem amor próprio sabe que amar assim não implica desrespeitar o outro, muito pelo contrário. Se eu me amo, eu amo, não é? Dentro do que é a palavra amor, ao ponto de respeitar a outra pessoa também, independentemente de quem ela seja. Então, eu estar com o meu parceiro não significa que eu perdi o meu amor próprio, não. E não significa que eu vou tratá-lo de qualquer forma, porque, filho, eu me amo. Muitas vezes eu vejo mulheres a terem comportamentos com parceiros que eu fico naquela, ele é que não tem amor próprio. Porque de jeito nenhum que isto é um comportamento de uma mulher que tem amor próprio. Se tu tens amor próprio, tu não precisas tratar mal o outro, humilhar o outro, tipo, não precisas de fazer isso. Se ele fez algo que tu não gostaste, conversa com respeito e com amor e carinho que tu tens por essa pessoa. Amor, eu não gostei desse comportamento. Não faças isso outra vez, por favor. Respeito. Então, se tu tens medo de ficar sozinha, tu não te amas, tu não te respeitas. Então, se tu não te amas, não acha que a outra pessoa vai te amar. Porque nunca o que aquela pessoa vai te dar é suficiente, porque nunca vai preencher o espaço que tu precisas preencher. Porque existe um espaço que o amor que a outra pessoa tem para te dar vai preencher. Mas existe um espaço maior ainda que tu tens que preencher. Se tu não preenches esse espaço, não importa o quanto a outra pessoa te ama, tu nunca vais te sentir amado o suficiente. Porque, a mínima coisa que a outra pessoa fizer, tu estás tão mal contigo mesma, tu estás tão em dúvida de quem tu és, tu tens tão pouco amor por ti mesma, que tu já achas que a pessoa vai te deixar, que tu já achas que a pessoa vai te trair, que tu já achas que a pessoa está a fazer isso, vai fazer aquilo, e o problema não está na outra pessoa, está em ti. O problema está em ti. Queres ser amada? Ama-te primeiro. Queres ser respeitada? Respeita-te primeiro. Queres ser valorizada? Valoriza-te em primeiro lugar. Porque a outra pessoa, ela vai retribuir aquilo que ela entende pelo teu comportamento, pela tua postura, que é o comportamento e a postura que ela precisa ter contigo. Que ela precisa retribuir-te. Então, o que eu quero que tu entendas é dependência emocional, dependência financeira, quase nunca é amor. É porque eu estou dependente de ti por algum motivo. Eu estou dependente de ti porque financeiramente eu não consigo sair desse relacionamento, ou estou dependente de ti porque emocionalmente eu não dou conta de lidar com as minhas emoções, de suprir essa necessidade que na minha mente eu acredito que tu estás a preencher. Então, por isso eu sou dependente de ti. Por isso eu não consigo ficar sozinha. Por isso eu tenho medo de ficar sozinha. É sobre um trabalho interno que eu preciso fazer em mim. É sobre o amor que eu preciso desenvolver por mim. É sobre o autoconhecimento que eu não tenho sobre mim, sobre as minhas emoções. Quando nós falamos de carência afetiva, mulheres carentes, elas buscam esse afeto no parceiro, na parceira, e é um afeto que elas não receberam na infância. Carência afetiva tem muito a ver com o quanto
carente de afeto tu foste durante toda a tua vida. E como tu foste muito carente de afeto durante toda a tua vida, as memórias que tu tens associadas a afeto não são as melhores possíveis. E se tu não tens as melhores memórias associadas a afeto, qualquer coisa que a pessoa te dê que pareça ser uma demonstração de afeto, tu aceitas porque tu não tens uma referência melhor. Então, o medo de ficar sozinha e aceitar qualquer coisa porque estás carente afetivamente não tem nada a ver com o outro. É sobre ti. Sobre o quanto tu estás disposta a te conhecer e curar essas feridas da tua infância. Perdoar o que tu tiveres que perdoar na tua infância. Então, o teu medo de ficar sozinha não tem nada a ver com que eu preciso encontrar a metade da minha laranja. É tão clichê essa frase. Ai, meu Deus. Porque eu preciso encontrar a metade da minha laranja. Porque eu preciso de encontrar alguém que me complete. Entende uma coisa, meu amor? Tu não precisas de outra metade para ser completa. Tu não precisas de encontrar alguém que te complete. Tu precisas ser um ser humano completo para transbordar na vida da outra pessoa. Do mesmo jeito, a outra pessoa ela precisa ser uma pessoa completa para chegar e transbordar na tua vida. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou. A forma como eu me relaciono com as pessoas mudou. Porque eu já não estava à procura da minha metade. Eu não estava à procura de alguém que me completasse. Não, eu era um ser humano tão completo que eu precisava encontrar alguém para transbordar aquilo que eu sou. E é isso que eu quero que tu entendas. O teu medo de ficar sozinha é porque tu não estás completa contigo mesma. E tu achas que tu precisas de um outro ser humano para te completar. E tu não precisas de um outro ser humano para te completar. Tu és completa. Deus te fez completa. E se tu investires tempo e energia em ti melhorares, em te conheceres, em entenderes o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que eu valorizo, o que é que eu não valorizo. Quem eu sou? Qual é a minha opinião sobre isso? Por que eu acho isso? Questionar mesmo. E começar a construir essa fortaleza de dentro para fora. Aí sim tu vais encontrar alguém que mereça estar ao teu lado. Porque não é alguém que tu mereces estar ao lado, é alguém que mereça estar ao teu lado. Porque tu vais entender que o teu valor é tão alto que assim, a pessoa tem que merecer ocupar aquele lugar. E isso, quando tu entenderes isso aqui, a tua vida vai mudar. Não é sobre o eu ser arrogante. Não tem nada a ver com isso. Não é sobre, eu preciso de alguém que vá me completar, eu preciso encontrar a minha cara metade. Mas sim, Deus te fez com metade da cara, por acaso. Se o teu rosto está completo, se o teu corpo está completo, tu estás completa. Ou deverias estar. Se não estás, trabalha nisso. Se estás nesse zigue-zague de termina o relacionamento, daqui a uma semana começou outro, fica 2 meses no relacionamento, terminou, começou outro, parou. Para mesmo, para. Tipo, põe um ponto final, para, dedica 1 ano, 2 anos, quanto tempo for da tua vida no maior projeto que existe na Terra para ti, que és tu. Aprende a passar tempo na tua companhia. Existe uma grande diferença entre solitude e solidão. Se tu tens medo de ficar sozinha, tens medo de solidão, tu te sentes uma pessoa solitária. Quando tu começas a, de facto, ter prazer na tua própria companhia, gostar de estar na tua própria companhia, e isso é muito difícil de se conseguir alcançar, mas quando tu alcanças esse nível, aí sim tu entendes o quão importante é a tua companhia. E isso vai mudar o teu jogo. Isso vai mudar o teu jogo nos relacionamentos. Esse medo de ficar sozinha, ele vai ser colocado de trás. Ouve o que eu te digo. Eu já passei por isso, eu já estive nesse lugar. E se hoje eu consigo falar sobre isso dessa forma, com essa propriedade, é porque eu sei o que eu estou a falar. Então, se tu tiveres essa carência afetiva, entende. Carência afetiva
essa falta de afeto que tu tiveste na tua infância. Resolve isso. Entende de onde é que ela vem, perdoa quem tu tiveres que perdoar e segue o baile. Ressignifica o que tiveres que ressignificar e segue em frente. Se o teu problema é dependência emocional, tu precisas de começar a trabalhar muito o teu amor próprio, muito o teu autoconhecimento. Nos dois momentos tens que trabalhar, né? Obviamente, carência afetiva é um pouco mais complexo porque leva-te ali, se bem que a dependência emocional também, tá? Porque a dependência emocional também pode ser esse facto de tu não teres tido muito esse afeto, esse amor e teres ali um buraco emocionalmente. Por isso é que tu precisas de preencher esse buraco. Porque enquanto tu estiveres sozinha e continuares a dizer para ti mesma que tu não consegues ficar sozinha e que tu precisas encontrar uma outra pessoa que vá te amar e, enfim, o que tu estás a dizer para a tua mente é que tu não és boa o suficiente. E isso não é verdade. Isso é simplesmente uma carência que tu sentes em termos de afeto. E isso, obviamente, tu precisas de desenvolver esse amor próprio por ti. Tu precisas de entender que não é verdade. E que tu podes, sim, ser uma companhia maravilhosa para ti mesma e tu precisas, sim, começar a passar mais tempo na tua própria companhia e começar a conhecer-te. Sabes? Quando tu estás a entrar no relacionamento, tu precisas passar tempo com a pessoa para conhecer a pessoa. Contigo é igual. Tu precisas passar mais tempo contigo para tu te conheceres. Conheceres como é que a tua mente funciona, o que é que tu gostas, o que é que tu não gostas, os lugares que tu gostas de ir. E não sempre ficar dependente de outra pessoa. Ficar à espera de outra pessoa. Quando tu estás à procura no outro, o amor que tu não consegues dar a ti mesma não é saudável. Não é saudável, nunca vai ser saudável e nunca vai ser funcional para o relacionamento como um todo. Porque a outra pessoa também precisa de ver que aquilo que ele tem ao lado, a pessoa que ele tem ao lado, é alguém que ele possa admirar de facto. Porque um dos pilares que eu acredito que constrói bons relacionamentos amorosos duradouros e saudáveis e funcionais, é justamente essa admiração no teu parceiro. Olhares para a pessoa e de facto admirares a pessoa que está ao teu lado. Se tu não tens essa admiração pela pessoa que está ao teu lado, tens uma certa repulsa. E isso não é bom. Isso não é saudável. Enquanto tu estás ali, tipo, a usar a outra pessoa, enquanto tu estás ali a utilizar a outra pessoa de muleta, a outra pessoa olha para ti e ela, tipo, de gênero, tipo, sai, sabes? Tipo, para de ficar pendurada em mim. Porque ninguém quer estar a carregar um peso constante, não é? A pessoa quer sentir que quem está ao lado dela ergue, edifica, levanta-lhe também nos momentos em que ela está mal, não é uma pessoa que está sempre a reclamar da vida, sempre mal, sempre isso, sempre aquilo, sempre dependente e tal. Se eu não tiver, o mundo vai cair. Se eu não aparecer, o mundo vai cair. Que parece que não consegue, tipo, estar sozinha e respirar um ar se a pessoa não mandou uma mensagem. E tu já, não me disseste nada o dia todo, não me mandaste uma mensagem, não me deste bom dia. Tipo, amiga, com perdão, não, nem vou dizer essa palavra. Mas, nossa, esquece o bom dia, tipo, caguei no bom dia. Sabes, tipo, a pessoa começa a ficar, tipo, cansada mesmo de ti. E não é que a pessoa não goste de ti, é porque tu estás a colocar uma pressão, um peso em cima da pessoa que não é dela. Tu tens que saber ficar bem na tua própria companhia. E tens que saber impor esse respeito mesmo. Ok? Se vocês quiserem até que eu traga um episódio só para falar sobre como impor o respeito de facto, eu posso trazer, tá? Deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer para mim trazer um assunto que eu sei que tu precisas, que tu queres e que vai te ajudar de alguma forma. Mas, de verdade, eu espero que esse episódio do podcast tenha te feito entender o que é que de facto está a passar contigo, porque é que tu tens medo de ficar sozinha, que tenha te feito refletir de facto sobre a situação em que tu estás a viver e entender que é só uma fase, sabes? Tipo, quando tu conseguires realmente amar-te, quando tu conseguires mudar esse comportamento que tens contigo mesma, quando tu conseguires preencher esse vazio com o teu amor por ti mesma, as outras pessoas vão sentir, porque nós somos energia. Sabem, se tu estás a vibrar na mesma frequência, a outra pessoa vai sentir essa vibração. E muitas vezes as pessoas acham que os opostos se atraem. Eu não acredito nisso. Eu acho que os semelhantes se atraem. Nós precisamos ter um nível de semelhança para que, de facto, nós, tipo, atrairmos, encaixarmos mesmo e fazer sentido, sabes? E em vez de estares à espera de alguém que te vá completar, pensa em,
ser tão completa que quando a pessoa chegar, a única coisa que vai estar a fazer é transbordar na vida dela. Mas transbordar mesmo, uma cascata na vida dela. Para que ela também esteja tão completa e transborde na tua vida e vocês juntos formem uma potência mesmo. Uma potência, uma coisa que seja indestrutível até certo ponto. Mas para isso tu tens que ser indestrutível, mental e emocionalmente. Então, meu amor, espero que esse episódio tenha feito sentido, espero que esse episódio tenha te ajudado. Se gostaste do episódio, já sabes. Faz-me saber. Isto aqui não é um monólogo, ok? Eu quero que isto seja um diálogo. E para isso ser um diálogo, tu precisas me dar um feedback. Eu quero que tu me respondas de volta. Eu quero que tu digas, Edu, esse episódio fez todo sentido para mim. Esse episódio me fez dar uma gargalhada, esse episódio me fez chorar. Eu quero saber o que é que tu sentiste ao ouvir esse episódio. Por isso, faz-me saber. E se achas que essa mensagem é importante para alguém que tu conheces, uma amiga que está numa situação que tu olhas e tu dizes, tipo, pô, amiga, acorda para a vida. Sai dessa. Envia esse episódio para ela. De facto, envia esse episódio e diz, nossa amiga, ouvi esse episódio do Sonhar Sem Limites podcast, ouvi esse podcast e achei que tu precisavas de ouvi-lo. Não fica chateada comigo. Ouve o episódio. Se calhar nem diz isso, nem diz essa parte, não fica chateada, só envia. E dá louca, sabe? Ah, amiga, ouvi esse episódio aqui, adorei e tal. Ouve também. Acabou. Assim, sabe? Envia só assim. E se achas que não conheces ninguém ao teu lado, mas que de repente nas tuas redes sociais alguém pode se beneficiar disso e decidiste partilhar nas tuas redes sociais, marca-me. @Edulane Cardoso, EDULANY. Ou o podcast do Sonhar Sem Limites podcast, ou os dois juntos, que vai ser um prazer para mim repostar-te nos dois lados. E para mim vai ser maravilhoso. Se tu estás-me a ouvir no Spotify ou no Apple Podcast, dá 5 estrelas a esse episódio. Este episódio, ele é do tamanho que tu decides que ele seja. Quanto mais tu ranqueias esse podcast, mais pessoas a plataforma vai entregar o podcast, mais pessoas vão ter acesso e mais estrelas vão juntar-se à nossa constelação e maior ela vai ficar, que é tudo que eu mais quero. Que mais vidas sejam impactadas, que mais pessoas tenham a sua vida realmente transformada de alguma forma por ouvir um episódio desse podcast. Então, eu estou a fazer a minha parte, esse episódio chegou a ti de alguma forma, então passa a mensagem adiante. Tá bom? Estrela, um beijo grande e a gente se vê no próximo episódio. Beijo!